Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, meu amigo, que é o evangelista Miguel de Souza. Estamos na cidade de Mariana Pimentel, uma localidade aqui chamado Mato Verde. Você pode observar que a minha retaguarda ali existe uma pedra. É uma obra de Deus. Se você me perguntar quanto tempo essa pedra está ali, a resposta é que eu não sei lhe dizer. Só a eternidade para revelar. Mas quando a gente olha para essa pedra, a gente vê a grandeza de Deus. Se trouxer um arquiteto aqui, um engenheiro, ele ficaria impressionado com o local em que essa pedra está. Até perguntei para o irmão Alexandre que me trouxe aqui se ele tinha noção de quantas toneladas tem essa pedra. Ele disse que não tem nem ideia, mas Deus sabe quantas toneladas tem essa pedra aí. E Deus sabe, meu amigo, o que você está pensando nesse momento. Não esqueça que Ele tem um plano de salvação na tua vida. Queria deixar com você um texto bíblico no livro da carta do amado irmão Paulo, Efésios, capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9, que diz: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Queria prender a sua atenção a uma palavra muito conhecida deste versículo 8, porque pela graça sois salvo. A palavra graça, que se trata de um favor imerecido. Nós poderíamos discorrer aqui pelo menos 3 conotações da palavra graça, o sentido dela. Mas no sentido em que eu vou falar, que é o sentido do favor imerecido, eu, como um grande pecador, eu não teria condição de chegar até Deus a não ser por meio da graça, por meio de Jesus Cristo. Você que me acompanha também é tão pecador quanto eu, e não existe uma forma de chegar até Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Humanamente falando, é impossível uma religião te levar até Deus, seja lá quem for, uma filosofia, uma ideologia, a não ser a pessoa bendita de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores. Talvez uns pecam mais, outros pecam menos. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você lembra a última vez que você pecou? Não tem ideia, né? A última vez que você pecou. Nós olhamos para o salmista, ele disse que em pecado me concebeu a minha mãe. Na concepção. Isto se trata do pecado original, aquele pecado que surgiu lá no Éden. Assim como essa pedra, humanamente falando, é impossível alguém colocar ali. A nossa salvação sem Jesus Cristo é impossível chegarmos até Deus. Em São João 14, o verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe uma outra forma de chegar até Deus. Eu me olhando como pecador e talvez você se avaliando com a minha pessoa, qual a diferença minha para você? A diferença minha para você, de repente, é porque eu reconheço que eu sou um pecador. Talvez você diga: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí a minha esposa. Isso é muito bonito, isso é muito belo, isso faz parte de uma pessoa de caráter. Mas não isenta você e nem eu de ser salvo. Primeiro aspecto, então, você tem que reconhecer que é um pecador. A diferença talvez entre mim e você é isso. A segunda diferença entre eu e você é que eu reconheço que o perdão dos meus pecados é só por meio de Jesus Cristo. Talvez você é aquela pessoa que pratica boas obras e acha que porque pratica boas obras, a tua salvação está garantida. Se você for um homem muito rico, você pegar toda a sua riqueza, se você der aos pobres, com a ideia de alcançar a sua salvação, se não entregar a sua vida a Cristo, você não vai conseguir a sua salvação. Porque a salvação ela não é comprada com dinheiro. O amado irmão Pedro, que entendia muito bem disso, que caminhou com Jesus, ele disse que nós fomos comprados não com ouro ou prata ou coisas perecíveis, mas com sangue precioso de Jesus Cristo. Um sangue puro e incontaminado. Só por meio de Jesus Cristo, a salvação. O nosso irmão Salomão, no capítulo 7 do livro de Eclesiastes, ele disse que não há na terra um justo que faça o bem e que nunca peque. Paulo fala ali em Romanos,
Ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A grande certeza de que eu e você somos pecador está na morte, porque todos morrem. Cruzou neste planeta, todos morrem, porque todos são pecador. Temos que morrer com esse corpo corruptível para ressuscitar com o corpo incorruptível. Esse aspecto é interessante quando se trata do quesito de salvação. Reconhecer que é um pecador, reconhecer que a salvação é só por meio de Jesus Cristo. Paulo diz, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Para você ver que a salvação não vem pelas obras. Nós, como servo de Deus, nós praticamos boas obras não para somar ponto com Deus, não para fazer média com Deus. Nós que somos crentes, praticamos boas obras porque somos salvos, não querendo a salvação por meio das nossas obras. Nós temos um texto muito interessante no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Durante esta madrugada eu estava meditando num homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que ele era um centurião da corte chamada italiana. Esse homem ele coordenava um quartel-general com em torno de 100 soldados. Ele era um centurião. Ele pertencia ao mais alto escalão do exército romano ali, naquela região. A Bíblia Sagrada é que esse homem ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que dava esmola e que de contínuo fazia oração a Deus. Eu quero dizer a você que mesmo sendo um homem piedoso, porém não salvo. Era um homem que dava esmola, porém não salvo. Ele era um homem que orava a Deus, porém não salvo. Talvez você faça tudo isso e não é salvo, porque ainda não entregou a sua vida a Cristo. Você que me acompanha nesse canal, que está assistindo esta mensagem, não cocheie entre dois pensamentos, entregue a sua vida a Cristo e aceite-o como Senhor pessoal de sua vida. A gente vê a situação de Cornélio com todos esses amparados, aquele homem importante. Humanamente falando, você diria que este homem ele é dono da metade do céu, porque ele é um homem piedoso, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem que dá esmola e, além do mais, é um homem que ora. Com tudo isso, porém não salvo. Só que Deus conhecia o coração daquele cidadão romano, chamado de gentil. Você vê durante toda a história do Antigo Testamento, entre ali desde o livro de Gênesis até o livro de Malaquias, Deus apresenta ali dois povos, judeus e gentil. Judeus da descendência do nosso irmão Abraão, os gentios eram as nações vizinhas. Se eu tivesse que me avaliar agora, na antiga aliança eu seria um gentil, porque eu não sou descendente de judeu, então seria um gentil. Só existiam esses dois povos. E a gente vê que o nosso irmão Cornélio, ele era gentil. A salvação, quando a gente lê lá no livro de João, no Evangelho de João, a gente vê que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória ingênua do Pai, cheia de graça e verdade. E você vê que o texto diz, ele veio para o que eram os seus não receberam. Quem eram os seus? Os judeus. Mas todos quanto receberam, seja judeus ou gentil, foram feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que crêem no seu nome. Você tem crido no nome de Jesus? Talvez você fale de Jesus. Talvez você é uma pessoa simpatizante do Evangelho, simpatizante da Palavra de Deus, mas não basta isso. Você tem que aceitar Jesus como Salvador pessoal de sua vida e ser uma testemunha viva. Quando alguém perguntar para você, você diz, eu sou um crente em Cristo Jesus. Aí vai ser toda a diferença. A Bíblia diz que uma determinada vez, o nosso irmão Cornélio, ele teve um sonho. E neste sonho, o anjo do Senhor falou a ele e disse, Cornélio. E a Bíblia diz que ele, fixando os olhos, perguntou, o que é, Senhor? Ele disse, olha, envia à cidade de Jope à procura de um moço chamado Pedro. E ele te dirá o que deve fazer. Talvez Cornélio estivesse descansando porque era um homem piedoso, porque era um homem que dava esmola, porque era um homem que temia Deus,
porque ele era um homem também que orava a Deus, talvez descansava e achava que estava tudo certo. Mas Deus mandou que ele mandasse à procura do nosso irmão Pedro. Do outro lado, na cidade de Jope, onde está o irmão Pedro, a Bíblia diz que no dia seguinte, próximo da hora nona, ou seja, às 3 da tarde, estava alguém preparando alimentação, e a Bíblia diz que o irmão Pedro subiu até o terraço para descansar um pouco, enquanto terminava de fazer aquela alimentação. E a Bíblia diz que enquanto o irmão Pedro estava ali, de repente ele olha, foi tido um arrebatamento de sentido. Quando ele teve aquele arrebatamento de sentido, ele viu um vaso no formato de um lençol. E este vaso, ele descia do céu. Dentro deste vaso havia todos os tipos de quadrúpedes da terra, aves, todos aqueles tipos de alimentação que, se você voltasse para o Pentateuco, era proibido deles se alimentar. A Bíblia Sagrada nos diz que o anjo do Senhor falou a Pedro: levanta, mata e come. Pedro disse: jamais farei isso, porque nunca passou pela minha boca, eu nunca comi nada comum ou imundo. Veio a segunda vez, na terceira vez, a voz disse: olha, não considere tu comum e imundo aquilo que Deus santificou. A Bíblia diz que Pedro acordou dali, e quando acordou, alguém estava procurando por ele. E o Senhor falou à pessoa do irmão Pedro que descesse ali e que fosse com aqueles moços. E aqueles moços chegaram ali procurando por Pedro, porque, testemunhando ali, eles disseram: nós somos empregados de Cornélio, é um homem piedoso, é um homem temente a Deus, é um homem que dá esmola e que de contínuo está orando a Deus. E ele viu claramente numa visão, e nesta visão o anjo do Senhor mandou que nós procurássemos a Pedro aqui, para que ele fosse até lá e trouxesse o esclarecimento. Eu estou fazendo algo que os anjos gostariam de fazer, que é pregar o evangelho. Mas esta incumbência, Deus não deixou que os anjos fizessem. É eu quem tenho que pregar o evangelho. É você que tem que pregar o evangelho. Por que que o anjo não falou logo para Cornélio de imediato o que ele deveria fazer, entregar sua vida a Cristo? Não, ele enviou para que ele procurasse quem? O nosso irmão Pedro, para que Pedro fosse ali e trouxesse um esclarecimento sobre a salvação e sobre a vida eterna. E agora a Bíblia diz que Pedro desce dali, ao descer dali, ele vai até a casa do nosso irmão Cornélio. E ao chegar na casa do irmão Cornélio, então, ele trouxe o esclarecimento. E a Bíblia diz que após o nosso irmão Pedro orar, a Bíblia diz que eles aceitaram a Cristo, toda a sua família, se renderam aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro orava, o Espírito Santo desceu naquele ambiente e batizou toda aquela família. Você precisa crer neste evangelho, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Como disse o irmão Paulo, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie. Que Deus possa abençoar a minha vida, meu irmão, abençoar a sua vida, meu amigo. Você vê a minha retaguarda ali, o irmão Alexandre, né? O meu guia turístico, o homem que tem me hospedado na sua casa, juntamente com a irmã Sandra. Deus tem colocado esse casal na nossa vida e ele tem sido uma bênção para nós. Que Deus em Cristo então abençoe você. Ao assistir essa mensagem, compartilhe. E nunca esqueça que você é um pecador tanto quanto eu. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e aceite a Jesus como Senhor pessoal de sua vida. Faça como Cornélio. Quando aquele anjo apareceu, imediatamente ele enviou à cidade de Jope a busca do nosso irmão Pedro, para que o irmão Pedro pudesse ali trazer um esclarecimento. E fica aqui, não esqueça, essa grande pedra aqui em cima, a minha retaguarda. Se você olhar para um arquiteto, para uma engenharia e perguntar se é fácil fazer uma obra, quantos vendavais tem dado nessa região, quantos temporais, mas essa pedra continua no mesmo lugar. Isso é mostrando a grandeza e o poder de Deus. Se você duvida da existência de Deus, olhe para cima. Você vai ver
o céu lindo que Deus tem criado para você. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.